Lumos Maxima. Olá Maxims, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre aquele spin-off que todos os fãs gostariam de ver nos grandes ecrãs, mas que infelizmente nunca aconteceu. Este spin-off seria uma grande oportunidade de todos nós vermos como eles eram quando se conheceram. Quando eram jovens, felizes e idealistas, em vez de serem pessoas amarguradas com a vida, tal como Harry os conhece. Esta parte da história nunca foi muito mencionada e até mesmo os leitores não conseguem ficar muito esclarecidos, e eu acho que existe tanto material para se descobrir que eu fico genuinamente triste e com pena de nunca ter passado na cabeça de ninguém fazer este spin-off. Antes de mais, e porque de facto este vídeo não passa de uma mera especulação, com muita pena minha, deixar aqui bem assente que qualquer informação aqui mencionada foi devidamente recolhida e reescrita por mim e como tal não passam mesmo de meras opiniões. Opiniões essas que eu adoro partilhar convosco, por isso sintam-se à vontade para que na zona dos comentários darem a vossa opinião acerca deste hipotético spin-off. Serei toda a ouvidos. Comecemos então pela origem deste nome tão icónico. Os Marauders, ou os Marotos, foram um grupo de 4 amigos Gryffindor que nós tanto conhecemos da nossa franquia. James Potter, Sirius Black, Remus Lupin e Peter Pettigrew. Estes 4 amigos estudaram na Escola de Magia e Feitiçaria de Hogwarts entre os anos de 1971 e 1978. E por sabermos tão pouco acerca destas 4 personagens e qualquer parte da história, na verdade, que para qualquer fã, qualquer detalhe mínimo do passado destas 4 personagens se torna um grande mistério. A forte amizade destes 4 começou quando Sirius e James se conheceram a bordo do Expresso de Hogwarts. Eles sentaram-se na mesma carruagem de Lily e Snape e escusado é dizer que eles não se deram logo bem desde o início. Após a cerimónia da seleção, James e Sirius chamaram a atenção do pequeno Remus, que engraçou com o rapaz mais baixo e atarracado dos 4, Peter. A partir daí, os 4 tornaram-se inseparáveis. Estes 4 eram vistos, pelo menos pelos próprios, como as estrelas de Hogwarts. James era um fanfarrão de Quidditch que frequentemente gostava de se vangloriar ao abanar o cabelo e exibir orgulhosamente uma snitch dourada. Sirius era o rebelde do grupo, sempre com uma postura desafiadora, dadas as afiliações da sua família Slytherin. O inteligente Remus era o cérebro do grupo e era ele quem muitas das vezes tentava manter em vão o grupo sob controle. E depois o Peter. Bem, o Peter também lá estava, além de ser extremamente calado, tinha por hábito apegar-se muito facilmente a personalidades fortes e, como nós sabemos, foi a chave de eventos posteriores. Tragicamente, dos 4 amigos, Remus carregava uma doença que ele pensava ser impeditivo de frequentar a escola. Se há motivo para a formação deste maravilhoso grupo, podemos agradecer a Remus, que, dadas as circunstâncias da sua licantropia, fazia de Remus um lobisomem de pleno direito. Com as suas transformações mensais e os problemas de saúde associados, Remus tinha medo que os seus amigos descobrissem toda a verdade. No 5º ano, James, Sirius e Peter descobriram que Remus era um lobisomem. Os amigos, no entanto, não o deixaram. Em vez disso, descobriram uma maneira de poderem ajudar Remus durante as suas transformações mensais, ao tornarem-se então em animagas não registados. Além de Remus, que assumia a forma de um lobisomem, James assumia a forma de um veado vermelho, Prongs, Sirius de um cão preto e felpudo, Padfoot, e Peter assumia a forma de um rato cinzento e gordo, Wormtail. Assim eles poderiam acompanhar Remus quando ele se transformasse, mantendo-o ocupado e menos propenso a magoar-se ou a magoar algum inocente. Estas transformações forçadas dos restantes amigos certamente que foram complicadas e morosas de realizar. Não esquecer que estamos a falar da transfiguração humana, que é um aspecto mágico que nem todos os feiticeiros experimentam ou dominam. O Animagus é quando um feiticeiro consegue transformar a sua aparência num animal e voltar à sua aparência humana quando quer. É uma habilidade aprendida nomeadamente no 3º ano em Hogwarts
e já na altura dada por Minerva McGonagall. Não esquecer que o Animagus não consegue escolher o animal que se deve transformar. Em vez disso, ele transforma-se num animal que melhor lhe reflete a personalidade, tal e qual o seu Patronus corpóreo. Cada um dos Marauders assumia então uma forma bastante particular e peculiar que J.K. Rowling escolheu a dedo, fazendo sentido para todos eles. James, ou Prongs, assumia então o cervo ou veado, que é o símbolo do poder, orgulho, masculinidade e nobreza. A imagem de um cervo foi utilizada com bastante frequência por antigos reis ingleses e muitos outros tipos de governantes. O cervo é adequado para James, já que entre os marotos, ou os Marauders, ele mantém uma espécie de liderança e poder. Remus, o Mooney, assumia então a forma de um lobo, que significa valor e proteção com um forte sentido de família e lealdade. Os lobisomens geralmente apresentam uma luta ou batalha interna. Este é certamente o caso de Lupin, considerando o seu desejo de ser aceite pelos seus amigos e de retribuir a chance que Dumbledore lhe deu para poder frequentar Hogwarts. Na mitologia romana, contam-nos uma história de dois irmãos, Rómulo e Remo, que foram abandonados na floresta pela mãe e criadas por um lobo. Rómulo era o nome que Lupin utilizava como cobertura no rádio no último livro. Lupin, bem como o lobo, essencialmente criou o filho do seu melhor amigo, já que cuidar de filhotes é uma prática comum em matilhas de lobos, como se um membro da matilha de James ele se tratasse. Sirius, o Padfoot, assumia a forma de um cão, e o cão é o símbolo de fidelidade, lealdade, coragem, vigilância e defesa. Os cães são considerados os melhores amigos do homem e, neste caso, definitivamente, prova ser verdade entre Sirius e James. O nome Sirius deriva também do nome de uma estrela, Canis Majoris, tradicionalmente conhecida como uma estrela, a mais brilhante do céu noturno, visível a olho nu. Esta estrela é frequentemente utilizada por marinheiros e navegadores. O apelido Black não é apenas a cor do seu Animagus, mas também uma referência à expressão ovelha negra que descreve o seu papel em relação à família. E Peter, o Wormtail, assumia a forma de um rato, e o rato é o símbolo do lixo e da impureza. Desde o século XIV que a sua natureza tranquila costuma ter conotações de furtividade. Observem que Peter não se torna numa cobra, que tem basicamente o mesmo simbolismo dos ratos. Esta é uma boa evidência de que ele, de facto, não era um Slytherin em Hogwarts. Além disso, rato é uma gíria para delator ou informador, e Peter, de facto, informou Voldemort sobre o esconderijo dos Potters. Os ratos também são presas comuns das cobras, o que acaba por ser o caso. Peter acaba por morrer sufocado, uma forma de como as cobras matam, pela própria mão de prata dada por Voldemort, que aqui representa uma cobra. Este tema nunca foi muito elaborado na franquia que nós todos conhecemos. Este spin-off teria muito material novo para ser explorado que nunca antes foi tocado na história. Todos estes pormenores fariam, de facto, toda a diferença se fosse mesmo a intenção de criar uma prequela com base nos marotos. Saber mais sobre cada personagem, saber mais sobre cada personalidade e particularidade do seu ser, para mim, faria, sem dúvida, toda a diferença. Do quinto ao sétimo e último ano em Hogwarts, James, Sirius, Remus e Peter criaram um mapa. O Mapa dos Marotos, ou o Marauders Map. Este mapa é conhecido e adorado por literalmente toda a gente e é-nos apresentado pela primeira vez em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. E devo-vos confessar que tem uma carga emocional gigante dentro do livro e do filme. Não há ninguém que já não tenha a sua própria réplica e alguns até são interativos. Mas aqui a questão é porque é que estes 4 amigos criaram um mapa só para eles. Era um pequeno rolo de pergaminho que exibia os terrenos do castelo, todas as passagens secretas e os seus habitantes. Os 4 saíam frequentemente das suas camas à noite para poderem explorar os terrenos de Hogwarts e a vila de Hogsmeade durante as transformações de Lupin. Numa determinada altura, Mr. Filch confiscou-lhes um mapa e este esteve guardado no seu escritório numa gaveta intitulada de conteúdo altamente perigoso. Passados alguns anos, Fred e George roubaram precisamente este mapa do escritório do Mr. Filch no seu primeiro ano
em Hogwarts e posteriormente passaram a Harry em 1993. Desde então, Harry era o seu único dono. Digam lá que isto não era material mais do que perfeito para um spin-off. Todos nós sabemos que Albus Dumbledore, para além de ser um grande feiticeiro, era muito gentil e acreditava que todos mereciam uma chance de estudar na escola de Hogwarts, independentemente do seu passado ou história. Recordem-se que Albus permitiu que o pequeno Tom Riddle estudasse nesta mesma escola, em condições psicológicas totalmente diferentes. E é por isto mesmo que ele permitiu que Remus Lupin estudasse em Hogwarts, apesar da sua condição. Não esquecer que ser lobisomem no mundo dos feiticeiros não é visto com bons olhos. É considerado uma das criaturas mais perigosas do mundo. E para garantir que Lupin se pudesse transformar longe do resto dos alunos da escola, Dumbledore plantou o salgueiro Zurzidor nos jardins de Hogwarts. Isto permitiu-lhe assim uma passagem segura para a Cabana dos Gritos, onde os seus gritos e uivos fariam boatos que a mesma era assombrada e afastaria os habitantes da vila daquela casa. Recordem-se que Ron e Hermione nunca se aproximaram daquela casa na sua primeira visita a Hogsmeade em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, tendo a própria Hermione referindo que aquela casa era assombrada segundo os próprios habitantes. Imaginem só uma prequela ou um spin-off em que pudéssemos ver Albus Dumbledore a colocar estrategicamente aquela árvore, permitindo que este aluno se conseguisse transformar em liberdade sob todas as condições de manter uma escola cheia de inocentes e sem meter em risco uma única vida. Imaginem só Albus a proteger mais um aluno como protegeu outros tantos, tal como Tom e Harry. Sirius e James tinham animagas suficientemente grandes para poderem controlar Remus. No entanto, Peter era pequeno e ágil o suficiente para poder passar pelas defesas do Salgueiro Zurzidor e permitir que os quatro chegassem à Cabana dos Gritos. Nos filmes, esta informação não nos é explicada nem sequer mostrada. Em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, vemos que tanto Lupin como Snape, apesar de ser por circunstâncias totalmente diferentes, conseguem chegar até à Cabana dos Gritos sem terem de lutar contra o Salgueiro. No entanto, o que não sabemos é que para permitir a passagem pelo Salgueiro era necessário que algo ou alguém apertasse o nó da árvore. Os marotos confiaram então em Peter, que quando se transformava em rato, pressionava um ponto estratégico da árvore e permitia a entrada dos restantes. A existência e a importância do Salgueiro Zurzidor sempre me intrigou. Tudo começou em Câmara dos Segredos, quando Harry e Ron acidentalmente atingiram o Salgueiro e levaram o ralhete do século por Snape. Depois, em Prisioneiro de Azkaban, todos aqueles separadores do Salgueiro Zurzidor consoante as estações do ano. Quero crer que todo este material e todas estas transições da árvore seria material de veras importante para este spin-off e que todos nós, fãs, queríamos ver estes pequenos detalhes. Não seria interessante saber como é que os marotos chegavam até à Cabana dos Gritos, como é que todo aquele processo se dava, como é que era a comunicação entre os quatro quando estavam na pior fase de Remus e o que é que eles faziam na Cabana dos Gritos, o que é que eles conversavam, como é que comunicavam. Para mim, acho que é o ponto-chave deste spin-off. A amizade entre Snape e Lily era certamente uma parte importante neste spin-off e foi revolucionária para a vida e motivação de Snape. Esta era, sem sombra de dúvidas, uma história paralela à história dos quatro amigos, a história dos quatro Marauders, e que seguiu, sem sombra de dúvidas, um rumo totalmente diferente. Não esquecer que ambos se conheceram no mundo Muggle quando Lily parecia estar à deriva. Snape foi o primeiro amigo que Lily teve, foi o primeiro a dar-lhe a mão e foi o primeiro a dizer que Lily era uma feiticeira. Conforme eles foram crescendo, a amizade permaneceu intacta mesmo em casas opostas. Com Lily a pertencer à equipa dos Gryffindor e, por consequentemente, a aturar os quatro amigos, os marotos não eram de facto adorados por ela, principalmente James, a quem ela descrevia como sendo um desprezível arrogante. Os fãs da saga sabem que o mestre de poções amava Lily profundamente,
chegava a ser gozado à frente dela pelo próprio James, só para chamar a sua atenção. Eles foram particularmente cruéis com Snape, que nunca esqueceu o quão horrivelmente humilhado foi e tratado até à idade adulta. Por outro lado, poucos fãs sabem que foi o próprio Snape quem partiu o coração da pobre Lily. O desentendimento horrível provocou então o final desta amizade quando Snape chamou a Lily a pior coisa que um amigo pode chamar. No entanto, Lily já na altura não gostava das amizades que Snape fazia com as pessoas interessadas na magia negra, que já na altura parecia captar a atenção de Snape e que muitas das vezes era motivo de discórdia entre os dois. Snape agarrou a arte da magia negra de uma forma tão grotesca que fez com que Lily se afastasse e que procurasse atenção naqueles que ela mais desprezava. Acredito sim que Snape tenha visto naquilo uma escapatória para controlar o desejo de afastar James e Lily. Admito ainda, sem dúvida, que esta era a parte que eu mais gostaria de ver num spin-off, porque gostava de ver a amizade entre Snape e Lily, gostava de ver este desentendimento e gostava de ver a transformação de Snape numa pessoa tão negra, tão diferente daquilo que eu vejo o Snape no final, não é? Da nossa saga. Mas era certamente uma parte que eu adorava ver num spin-off. A existência de uma primeira Ordem da Fênix é-nos originalmente apresentada na quinta parte da franquia que, por coincidência ou não, apresenta o mesmo nome. Desde o princípio que todos os fãs criaram alguma familiaridade com esta organização por saber que nomes tão icónicos estavam nesta lista, formada então por Albus Dumbledore. Após a formatura, os 4 amigos foram recrutados para pertencer à Ordem da Fênix de Dumbledore. Tanto Lily como James, já aqui marido e mulher, festejavam ainda o nascimento do pequeno Harry Potter. Sirius não só tinha sido padrinho de casamento, como também era padrinho do bebê. Anos mais tarde, Harry ficou a saber da existência de uma rebelião numa primeira visita a Grimmauld Place, apresentada por Moody nos livros ou pelo próprio Sirius Black nos grandes ecrãs. É aqui também que Harry descobre que esta Ordem da Fênix surgiu durante a ascensão de Voldemort e que tanto o pai como a mãe pertenceram a esta mesma ordem. Todas as caras conhecidas faziam parte da Ordem da Fênix, inclusivamente os pais de Neville, Alice e Frank Longbottom. De todas as partes importantes que deviam ter papel neste spin-off, este era sem sombra de dúvidas aquele detalhe que eu gostaria de ver nos grandes ecrãs. Pois sem sombra de dúvidas que a Ordem da Fênix é um mega detalhe ainda por explorar. Nem tudo na formação de uma ordem para combater o Lord Voldemort parecia estar bem. Pois assim que uma certa profecia veio à tona, o pequeno Harry Potter ficou na mira do Senhor das Trevas. Os Potters esconderam-se então em Godric's Hollow e, por sugestão de Sirius, por achar que seria óbvio demais, renomearam o despretensioso Peter como sendo o guardião secreto. Infelizmente, as coisas não funcionaram como era previsto e Peter acabou mesmo por virar um espião daquele cujo nome não deve ser pronunciado. E viu assim uma grande oportunidade de ouro para poder ganhar uns pontos a favor. Graças a esta grandiosa traição, James e Lily acabaram assassinados na noite de 31 de outubro, ao proteger assim o filho Harry. Após este trágico desfecho, Peter, ou chamemos antes Scabbers, permaneceu sobre a sua forma Animagus durante 12 anos no seio da família Weasley como animal de estimação, antes de Ron descobrir que o seu adorado rato era na verdade Peter Pettigrew, conhecido em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Como é sabido, Peter Pettigrew, ou Wormtail, era o quarto maroto, que teve uma vida bastante longa e macabra e que teve um desfecho que, a meu ver, foi muito merecido e à altura do seu ato. Por muitas voltas que se dê, nada justifica o seu ato de cobardia e ele chega mesmo a ser odiado por quem o apoiava. Por quanto tempo Peter Pettigrew era espião de Voldemort? Quanto tempo Peter andava já a matutar nesta ideia? O que o fez de facto mudar de lado? Ou antes, porque é que sequer Peter teve a coragem de trair a confiança de 2 amigos que davam tudo para o ver bem? Isto era, sem sombra de dúvidas, material que eu adoraria ver num spin-off. E pronto, malta, chega então assim ao fim esta lista de 7 mais um bónus de ideias para este spin-off. Spin-off este que acho, e meto as minhas mãos no fogo em como toda a gente gostaria de ver um spin-off dos Marotos, um spin-off de
tantas pequenas coisinhas que poderiam estar aqui e ainda não foram exploradas. É sem dúvida um material que eu adorava ver nos grandes ecrãs ou em série, visto que há muita coisa que ainda não foi explorada. Eu espero que vocês tenham gostado destes pequenos pormenores que poderiam ser, sem sombra de dúvidas, material para um spin-off. Eu espero que sim. Se vocês gostaram, já sabem, deem um like aqui no vídeo, apoiem o canal do The Magical Me. Vocês agora já sabem, podem comentar tudo aquilo que vos vai na alma na zona dos comentários. Quero saber qual é a vossa opinião acerca dos Marauders, deste tema maravilhoso que tem muita ponta solta. Serei toda ouvidos, serei toda olhos e quero muito ver qual é a vossa opinião e as vossas teorias acerca deste spin-off. Já sabem, libertem-se que eu estarei nos comentários a responder a tudo aquilo que vocês colocarem por lá. Se estão a ver este vídeo pela primeira vez e ainda não são subscritos ao canal do The Magical Me, já sabem, cliquem nesse retângulozinho vermelho onde diz subscrever. Venham a pertencer a esta maravilhosa família Maximus. No entanto, se esse retângulo já estiver cinzento, significa que já pertencem e, nesse caso, são muito bem-vindos. Ativem também o sininho das notificações para serem dos primeiros a receber uma notificação sempre que eu faço o upload de um vídeo só para vocês. Já sabem. E pronto, malta. É tudo no vídeo de hoje. Espero mesmo tenham gostado. Vemo-nos no próximo vídeo e tchau!